Glória a Deus, amém. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nesta noite para juntos refletirmos na palavra de Deus e com certeza nesse mês de agosto os irmãos ouviram várias ministrações edificantes que com certeza o Espírito Santo falou ao coração de cada um dos irmãos, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 15, João, capítulo de número 15, e nós estaremos refletindo nesta noite, em nome de Jesus. João, capítulo 15, versículo de número 16. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Querido Deus e amado Pai, eis aqui a Tua palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite. Deus, que todo embaraço, todo empecilho caia por terra e que os nossos ouvidos estejam aguçados, atentos para ouvir a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Frutificando em Cristo Jesus. Os irmãos ouviram neste mês de agosto esse tema, frutificando, de dar frutos, e é muito importante. Aleluia. Jesus, ele disse que a produção de frutos seria o critério mais confiável para se conhecer os verdadeiros discípulos, não é isso? Ele disse que pelos frutos nós vamos conhecer conhecer o discípulo, conhecer o verdadeiro discípulo pelos frutos. Porém, antes que uma árvore ela produza o seu primeiro fruto, nós podemos identificar as folhas. Antes que venha primeiro dar o fruto, primeiro vai vir também as folhas, e os frutos vai vir depois. Amém? Aplicando a nossa realidade, diríamos que as folhas poderiam corresponder ao caráter cristão pelo qual o homem seria reconhecido como um homem de Deus. Como já dissemos, essa identificação não seria muito segura. Você conhecer apenas a folha pelo caráter, e aí pode ser perigoso. Saindo agora pela tarde, já na noite, eu estava ouvindo uma reportagem e a pessoa, ela se dizia que era cristã. E aí ela cometeu algo e dizia que era cristã. E ela falou assim: o meu caráter. Aí eu falei: pronto, olha aí, ó. Ela apenas tem um caráter, ou seja, essa folha. Mas o fruto, Deus, o próprio Jesus, Ele está procurando muito mais. Não é só folhas, é fruto. É fruto. Vai dizer a Bíblia em Marcos capítulo 11, versículo 12,
que Jesus ele passava de uma cidade e de repente teve fome e foi procurar em uma figueira, e chegando naquela figueira ele só encontrou folhas, e ele queria fruto, mas só encontrou folhas. Neste caso, só teríamos certeza real se viéssemos e provássemos o seu fruto. Ou seja, você vai ver uma árvore bonita, cheia de folha e com fruto, mas para você saber se realmente aquele fruto é gostoso, você tem que provar daquele fruto, para saber realmente se é gostoso ou não. E os frutos podem representar a natureza da árvore. Para o cristão, irmãos, genuíno, caráter cristão não são apenas folhas. Caráter cristão não são apenas folhas. Não se restringe a uma mera folha. Caráter cristão é testemunho, é andar na luz como Ele está na luz. E nós estamos vivendo o presente momento, a nossa época, a nossa geração, em que muitas pessoas se intitulam dizendo que é cristão, que é discípulo de Cristo, mas na verdade a sua prática, o seu comportamento está dizendo ao contrário, porque não tem fruto, os frutos do Espírito. Fruto do Espírito. Como nós falamos de fruto, não é o fruto de almas ganham, não. É o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5:22. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Os frutos. E nós temos que analisar a nossa vida e tentar detectar pelo menos um fruto em nossas vidas. Um dos frutos. Então, um requisito é esse, pré-requisito para você andar na luz, é manter a comunhão uns com os outros. Manter a comunhão. Nós podemos até ter aparência de uma árvore frondosa e saudável, uma árvore bonita, uma árvore totalmente bonita, as pessoas olhar e ver aquela que, nossa, que árvore bonita, mas uma árvore vazio de frutos. Às vezes você pode olhar para uma pessoa, um cristão, quem sabe, e dizer, poxa, aquele irmão é isso, aquilo mais, na verdade, não tem fruto do Espírito. Às vezes pode ministrar bem a palavra, pode impressionar tantas pessoas, mas não tem o fruto do Espírito. Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu desse todos os meus bens em favor dos pobres, ainda que eu, aleluia, desse o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, de nada adiantaria. Então não adianta, querido, você ser uma árvore frondosa, bonita, mas só de aparência e não ter fruto. É como eu falei, a reportagem que eu assisti, já me preparando para vir, e aí a pessoa dizendo que era cristão. Eu conheço a palavra, eu sou conhecedor da palavra, o meu caráter, eu não sei por que eu fiz isso. Eu falei, confirmação da palavra que nós queremos ministrar ali na igreja. Ele dizia que tinha caráter, ou seja, apenas folha, porque aquela atitude que ele cometeu para com o próximo, se ele realmente tivesse não folha, mas tivesse o fruto, que é o fruto do amor, ele não faria isso com aquele homem, com aquele jovem. Quem pegou a reportagem aí pode estar sabendo do que eu estou falando.
porque ele não tinha amor. E ele disse: não, porque me deu uma cegueira na hora, eu fiz tudo escuro e comecei a fazer aquilo, porque ele não tinha o fruto do Espírito. Deu uma cegueira. Se nós estamos em Cristo, se o Espírito Santo ele habita em nós, temos que ser diferente. Temos que ser diferente. Por isso, podemos ter a aparência de uma árvore frondosa, bonita, mas vazio de frutos. Em uma outra circunstância, Jesus, ele advertiu os seus discípulos para terem cuidado com a aparência de homens que demonstram certo ar de piedade e religiosidade, mas que são vazios de frutos. Olha, cuidado com esses homens, que eles têm aparência, às vezes têm uma eloquência bonita, às vezes ele fala a palavra e tenta enganar as pessoas, e às vezes muitos são impressionados. Eu não vou conhecer um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente de Deus pelo milagre que ele está operando, chegando para um paralítico, levante e ande, falando para um cego, comece a enxergar. Eu não vou detectar um homem de Deus, uma mulher, um jovem por essas coisas que acontecem, mas eu vou identificar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, é pelo fruto. E conhecereis é pelo fruto. É pelo fruto que você conhece a árvore. Mas eu volto a dizer que a árvore, antes de vir um fruto, ela vem as folhas. E a gente vê às vezes muitas pessoas só de aparência. E Jesus adverte para tomar cuidado com esses homens, aleluia, que vai estar parecendo que demonstram certa piedade, mas que são vazios. E ele se refere aos falsos cristos ou anticristo, dizendo-lhe: pelos frutos vocês irão conhecer. Amém? Afinal, como os frutos são produzidos? Jesus, ele vai usar a metáfora aqui da videira. Ele vai usar esta metáfora. Jesus, ele usou de materiais, coisas do dia a dia das pessoas para que elas entendessem o que ele estava falando. Por isso que Jesus, ele foi o mestre. Jesus, ele usou uma pedagogia, assim dizendo, simples, que as pessoas entendiam a sua linguagem. Como no Sermão do Monte ele começou a ensinar, e ao término as pessoas diziam: eis que ele ensina como quem tem autoridade, porque ele era também a própria verdade. Tanto assim que Pilatos disse: não vejo nesse homem nenhum pecado. Amém? Afinal, como os frutos são produzidos? A árvore, ela absorve da terra todas as substâncias que foram processadas pela ação da água, não é isso? A árvore que está na terra, ela absorve todas as substâncias que foram processadas pela ação da água da chuva e se transformaram o que? Na seiva. Esta sobe, ou seja, a árvore, ela vai absorver todas as substâncias da terra pelas águas da chuva, que vai se transformar em uma seiva, e essa seiva vai subir pelo caule até alcançar as folhas, amém? Enchendo os seus alvéolos, que expostos à luz do sol, entram em um processo conhecido como fotossíntese, amém? Fotossíntese, do qual resulta a elaboração dos nutrientes. Esta, por sua vez,
descem até as extremidades dos ramos e produzem o néctar das flores. Olha que coisa interessante, como os frutos são produzidos. A árvore plantada, ela absorve da terra todas as substâncias com a água da chuva, e essa substância se transforma em seiva. Essa seiva sobe até o caule, alcançando as folhas, enchendo os alvéolos, e que, expostos à luz do sol, vai entrando em um processo que se chama fotossíntese e vai resultar nos nutrientes, amém? Nos nutrientes. Esta, por sua vez, desce às extremidades e produz o néctar das flores, os néctares, atraindo quem? Atraindo quem? Vai produzir os néctares e vai atrair os colimbres, né? É um pássaro, que é um beija-flor, ou então abelha. Olha que coisa interessante. Vai atrair eles, que vai o néctar, que é o mel, e as abelhas que colhem para fabricar o mel. Quando caem as flores, ficam os frutos que receberam todos os nutrientes para alimentar os homens e os pássaros. Que coisa linda! De maneira similar, o verdadeiro discípulo de Jesus produz o fruto do Espírito. As folhas funcionam como laboratório. Quando expostas à luz do sol, atuam como agente catalisador. Semelhantemente, quando a alma humana, em adoração, se abre inteira diante do raio da luz divina. A alma humana, ela se abre por inteira diante do raio da luz divina. Quando você vem cultuar o Senhor, quando você vem adorar ao Senhor, como você vem? Por que você vem? O que você veio fazer? Você veio ver quem vai pregar? Você veio ver como é que está a igreja? Você veio para adorar ao Senhor. A adoração, a palavra proscanel na língua grega mais usada, é que você vai para adorar, ou seja, você vai para reconhecer que existe um ser supremo, conhecedor de todas as coisas, que te guarda, que te abençoa, e que você quer reverenciá-lo por tudo que ele fez na sua vida. Agradecer a ele porque você acordou, agradecer a ele porque você está respirando, agradecer a ele pelo dom da vida. É você estar com a sua alma aberta para que os raios da palavra de Deus, que é luz, penetre no íntimo do teu coração, no íntimo do teu espírito, e transforme a tua vida, produzindo os frutos do Espírito Santo. Mas às vezes, muitos estão vindo, mas com a alma trancada, cheio de amargura, com ódio, com os frutos da carne, com tantas coisas na sua alma, no seu coração, e não há uma entrega verdadeira ao Senhor, e a palavra sendo exposta, a palavra sendo dita, a palavra sendo anunciada, mas muitos apenas estão escutando a palavra e não estão ouvindo Deus falar. Porque uma coisa é você ouvir e a outra coisa é você escutar. Esse tempo que você está na igreja, esse tempo que você tem buscado ao Senhor, você tem ouvido Deus falar ou você está escutando Deus falar? Porque ouvir Deus é muito mais além. Ouvir Deus é você obedecer a Deus, é você obedecer a palavra de Deus, aleluia.
Por isso, como eu falei aqui, essa ilustração de como o fruto ele é produzido, a árvore, irmão, que coisa maravilhosa, a árvore plantada, aí vem a água da chuva, ela vai passar por um processo, se transforma aí chamado fotossíntese, ela vai criar o néctar das flores, e aí as abelhas vêm, e aí pega aquele mel, ou seja, as folhas caem, por isso Jesus não está preocupado com folha, mas sim com fruto. Ele vai dizer, aleluia, João 15,16, não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, aleluia. Se você já adquiriu o fruto do amor, ele vai permanecer. Romanos 5 vai dizer, porque Deus derramou em nós o amor através do Espírito Santo. Derramou não é uma coisa que derramou, acabou, não. O verbo derramar ali está no segundo aoristo da língua grega, que quer dizer, olha, ele derramou o amor dele através do Espírito Santo, e esse amor está aqui dentro. Esse amor está aí dentro do teu coração. E aí vem a pergunta: por que a dificuldade de amar? Por que eu não amo? Por que eu não amo? É uma árvore bonita, é uma árvore frondosa, às vezes fala bem, eloquente, muitas coisas, mas quando muitos olham e detectam, cadê o amor? Primeiro fruto, cadê o amor? E a Bíblia vai dizer que Deus, ele é amor. Já começa aí. Será que verdadeiramente tem Deus? Se Deus, ele é amor, Deus é uma pessoa, ele é amor, e o amor está dentro de nós. Deus desejava, Deus almejava estar próximo do homem. Por isso que o verbo tabernaculou, Deus veio fazer morada em mim. Deus está em mim, Deus está em você. E por que não ama? O que é que está acontecendo? Porque às vezes é só folha, é só aparência. Muitos olham que árvore bonita, que árvore linda, mas não tem fruto, não tem frutos. Aleluia. E aí aquelas folhas caem, ficam os frutos que receberam todos os nutrientes para alimentar. Olha que coisa interessante. As folhas vão cair, mas os frutos vai ficar. Os frutos que receberam todos aqueles nutrientes para alimentar os homens e os pássaros. Eu e você, querido, estamos recebendo nutrientes, que é a palavra de Deus, para alimentar as pessoas que estão aí fora, as pessoas que estão sedentas, as pessoas que estão com fome de ouvir a palavra de Deus. Mas como é que um cristão, que se declara ser cristão, que se declara que tem Deus, que se declara que está ouvindo Deus, mas não está nem aí para um pecador, para um próximo? A cada dia Deus está nos alimentando, nós estamos ouvindo, estamos aprendendo, estamos sendo alimentados para alimentar aqueles que estão querendo ouvir uma palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia. De maneira similar, o verdadeiro discípulo de Jesus produz o fruto do Espírito. O verdadeiro discípulo não é o crente, porque o crente, o que é crente? É aquele que crê em alguma coisa. Até o diabo crê.
O diabo crê que Deus abre porta de emprego. O diabo, os demônios, crê que Deus cura, que Deus liberta, mas não obedece. Não obedece. Mas discípulo vai muito mais além. Muito mais além. Só para vocês terem uma ideia, no Novo Testamento, a palavra discípulo, matete, na língua grega, ela tem 272 vezes. Só no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Já no Antigo Testamento é outra palavra usada para discípulo. A palavra mineumai, halak. O que é mineumai? Eu estou olhando para o mestre, ouvindo ele e indo atrás dele e seguindo os passos dele. Lá Pedro vai dizer: para isso fomos chamados, para que sigas as pisadas de Jesus. Seguir as pisadas de Jesus. Aleluia. Por isso, o verdadeiro discípulo produz o fruto do Espírito. As folhas funcionam como laboratórios quando exposta à luz do sol. Atuam como agente catalisador. Aleluia. É igualmente, como eu falei aqui, a alma humana. Quando ela é a alma humana em adoração, ela se abre inteira. Se abre inteira a alma, adorando ao Senhor. Como Maria disse, Maria disse o quê? Maria falou assim, ó: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que coisa linda! A minha alma engrandece, o meu espírito se alegra em Deus. Como é que está o teu espírito? Como é que está a tua alma? Quando você vem ao culto, você se abre por inteiro, você se derrama aos pés do Senhor, para que a palavra ela possa entrar. A palavra de Deus que é luz, como lá em Gênesis capítulo 1 ele disse, ele falou assim, olha, ele viu que a terra estava em trevas, na escuridão, e Deus disse, haja luz. E a palavra de Deus penetrou e houve luz. É igualmente na minha vida e na sua vida. Quando você ouvir a palavra verdadeira, fiel, que transforma, ela tem que entrar na sua alma para transformar, para mudar e dar vida na sua vida. Mas só que muitos, infelizmente, estão ouvindo a palavra e quando se passa nem meia hora, o que foi dito da palavra? Gravou alguma coisa? Não me lembro. Não, você tem que pegar alguma coisa gravada. A alma humana em adoração se abre inteira. Aleluia. Ela vai extrair os raios divinos, a seiva que foi extraída da palavra de Deus, que é processada sobre a ação, desce, aleluia, e o Espírito Santo, que é o agente catalisador, ele vai produzir este fruto, porque o Espírito Santo, ele está em mim, ele está em você. Aí você ouvindo a palavra, que foi o Espírito Santo que instruiu os homens a escrever, essa mesma palavra vai adentrar no seu coração para mudar. Aí você eu não vou ser mais o mesmo. Como eu falei ontem, o Sermão do Monte, em um estudo, o Sermão do Monte muito falado, mas pouco praticado. Orai pelos vossos inimigos, abençoe aqueles que te amaldiçoam, perdoe. Que coisa linda, Jesus vem ensinando. Aí ele vai encerrar a capítulo dizendo, olha, todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não a pratica, ele vai fazer aquela analogia de uma pessoa que constrói a casa na areia e a outra na rocha. As mesmas dificuldades bateram em ambas as casas, mas aquele que estava na areia
vai dizer o texto, caiu e foi grande a sua ruína. Mas aqueles que ficou na rocha, ficou ali. Bateu tantas coisas, não caio, não largo, não retrocedo. Eu sei em quem tenho crido. Vai passar, faça sol, faça chuva, mas eu vou louvar, eu vou adorar, porque eu sei em quem eu tenho crido, que o meu Redentor, Ele vai se levantar, e tudo que eu estou passando vai mudar. Vai mudar. Tem um louvor nesse mês de agosto que Deus colocou no meu coração, que é Sou um Milagre, e vai dizer assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Isso foi na minha vida. Esse louvor no mês de agosto veio o mês todo. Hoje é 31, o mês todo me lembrando desse louvor, e Deus falando no meu coração, porque a minha vida parecia impossível, mas Ele transformou. Muitos que diziam não presta, não vale nada, é isso e aquilo. Eu sou um milagre, e nós estamos caminhando. Então nós temos que produzir frutos e não folha. Como é você? Você só tem folha ou você tem fruto? Amém? As pessoas têm que ser atraídas pelos frutos. As pessoas têm que ser atraídas pelos frutos. A igreja primitiva, aleluia, é exemplo disso. E caía na graça de todo o povo. A igreja primitiva, o povo caía na graça, porque vinha a comunhão, no partir do pão, nas orações, na comunhão, tinha todos em comum, e aí as almas eram sendo acrescentadas, porque era uma igreja que estava fazendo a diferença. Que entendamos melhor a natureza dos frutos, quando os comparamos aos dons do Espírito, que os distribui como quer e a quem quer. Os dons, Deus distribui os dons com quem Ele quer e a quem Ele quer. E a Bíblia vai dizer que os dons é para edificação do corpo de Cristo. Mas se o corpo não se reúne, se o corpo não quer estar junto em comunhão, se o corpo não quer estar realmente adorando ao Senhor, como é que vai manifestar a graça de Deus? Porque a cada um, Deus, Ele dá os dons. Dom é um presente, Ele dá a quem Ele quer. Os servos de Deus já receberam prontos, ou seja, os dons já recebeu pronto. Você já te deu, Deus já te deu o dom. Não necessita de treinamento para exercer tais dons, não necessita. Você tem um dom, pronto, toma aqui, ó. Esse dom de cura é seu, você já tem o dom da palavra, dom disso, daqui, os dons, Ele já te deu. Enquanto que o fruto é algo que tem que ser produzido. O fruto, o dom, Deus já te dá pronto, mas o fruto tem que ser produzido, e para tanto, obviamente, demanda tempo, e ainda é evidência de maturidade, requer tempo. É por isso que vem deserto, vem prova, vem vale, vem tantas coisas, para ver se você está ali. Vai vir situação que você, meu Deus, essa pessoa aí, mas você tem que estar amando, tem que estar perdoando. Vê uma pessoa fazendo tantas coisas com você, para ver se você tem mansidão, tem temperança. Poxa, aquela pessoa tá, mas você, domínio próprio. Não é isso? É a dica, você vai, ó, é com o tempo, é produzido. Não vai te dar não, toma aqui
amor, toma aqui temperança, toma aqui o fruto da fé, toma aqui o fruto da mansidão. Não é assim não, querido. O fruto, ele é produzido. Na nossa caminhada, a gente vai aprendendo e aí vai vendo. Como conheço um irmão, que alguém chegou em certa época e ele não deixou fazer alguma situação, a pessoa pegou, defragou nele um murro. E aí ele pegou, levou a pessoa para um lado, quando ele olhou a roupa, estava todo ensanguentado, ele quebrou o nariz. E o rapaz tinha ido embora. Aí ele falou assim: rapaz, aquela pessoa me bateu e eu não fiz nada nele. Aí ele falou: realmente estou convertido. Realmente ali ele mostrou que tinha um domínio próprio. E você? Diante de alguma situação que possa acontecer, qual será a sua atitude? Se você se deparar com um mendigo na rua e ouvir alguém dizer: vá lá e abrace, isso aí é o diabo. Eu vou abraçar o mendigo? É o diabo. Isso aí não é Deus não. Porque as coisas de Deus, ela vai vir para nos desestruturar. Você pensar que não é, mas é Deus que está falando. Como eu conheci uma pessoa, uma época, que estava no lixo, catando lixo. Uns 5 irmãos falaram assim, aí falou assim: podemos te dar um abraço? Um abraço. A senhora disse: eu estou toda... A gente não, ninguém vai pegar em sua mão, só vai abraçar. Aí ela: tudo bem. A cada abraço que ela recebia, as lágrimas desciam. E ela falava: eu pensava que o amor não existia mais. E nós estamos vivendo isso. Um bocado de árvore bonita, um bocado de árvore frondosa, cheia de folha. Oh, que árvore linda, que árvore bonita, mas não tem nenhum fruto. Você é uma árvore que tem fruto? Alguém pode olhar para você, ou na igreja, ou fora, e dizer: realmente, aquela pessoa eu conheço, aquela pessoa é transformada por Deus, eu conheço aquela pessoa, eu sei quem ele era, eu sei quem ela era, eu sei que Deus mudou a vida dele ou a vida dela. O que as pessoas estão dizendo aí fora acerca de mim, acerca de você? Pelos frutos conhecerei a árvore. O dom é uma dádiva de Deus ao homem. O dom é uma dádiva de Deus. O fruto é o resultado de um processo que se passa na natureza do homem e é produzido e oferecido a Deus e aos homens. O fruto é o resultado, é um processo que se passa da natureza do homem e é produzido e oferecido a Deus e aos homens. Eu odiava isso e aquilo, mas agora produzi o fruto do amor. E agora eu amo as pessoas, eu abraço. É a diferença. É mostrar realmente que você tem os frutos do Espírito. Portanto, o que caracteriza a natureza do crente são os frutos que ele produz. Por isso, Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Eles produziram frutos, todos esses citados lá em Gálatas: o amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão. 9 frutos.
Dos 9, você tem um? Dos 9, você tem pelo menos um fruto? Ou apenas folha? Só tem folha. Jesus chegou para aquela árvore, querendo pegar um fruto, e disse: só tem folha. A folha é importante, que a folha vai dar sombra para o fruto, né? A folha vai dar sombra. Tem suas finalidades, mas não é tudo. E tem pessoas assim. Você chega para uma árvore, às vezes fala tão bonito isso e aquilo, mas do fruto não tem. E nós temos que verificar isso, se aquela pessoa ela tem o fruto. O amor, a semelhança de uma tangerina. O amor, a semelhança de uma tangerina. Tangerina, que embora seja uma tangerina, é só uma, mas ela possui gomos com a mesma cor, não é isso? A tangerina é uma só, mas ela possui gomos com a mesma cor, o mesmo sabor e o mesmo teor alimentício. A tangerina, não é isso? Tangerina é uma só. Você abre, tem vários gomos da mesma cor, mesmo teor, mesmo sabor, teor alimentício. Mesmo sabendo disto, poderemos descobrir dentro da Bíblia pessoas que em suas vidas evidenciaram determinados frutos mais do que outros, embora se assemelhem a uma tangerina. O fruto do Espírito difere por nomear com títulos diferentes, como já foi dito. Cada um dos seus gomos: amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, temperança. Mas tudo são uma coisa, é o fruto do Espírito, que vai servir para estar abençoando as pessoas, abençoando o próximo. E aí vem a pergunta: você está produzindo frutos? Jesus disse: não me escolhestes a vós, a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quais são os frutos? Mais uma vez eu pergunto: quais são os frutos que na sua vida podemos identificar? Agosto, 31 de agosto, se findando. E aprove a Deus, nesta igreja, se falar a importância de estar frutificando. Não você é preocupado: meu Deus, não ganhei ninguém para Jesus e isso e aquilo. É importante, mas a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, como você está? Como você se encontra? Quando você vem adorar ao Senhor, você vem com a sua alma aberta, seu espírito: Senhor, fala, que o teu servo quer ouvir. Fala, Senhor, fala, quero ouvir. Porque, queridos, às vezes, devido a tantas coisas do mundo que está acontecendo, a gente vem cheio de preocupação. Deus está falando, mas muitos estão preocupados com amanhã. Poxa, amanhã vou fazer o quê? Aquela conta, e isso, e aquilo. O amanhã pertence a Deus. Venha adorar a Ele hoje, nesse momento, quando você tem a oportunidade, podendo, porque ninguém sabe o dia de amanhã. É fazendo uma autoanálise: Senhor, na minha vida existem frutos do Espírito? Ou só existe folha? Que possamos refletir nesta noite, em nome de Jesus, amém? E mais uma vez eu digo: como a árvore que é plantada
ela recebe da terra os nutrientes através da água da chuva, e aí ela vai pelo caule, chega nas folhas, passa por um processo chamado fotossíntese, vai se criar o néctar, que é o mel. Aí a abelha vem, pica ali, a folha cai, e o fruto que ficou ali, os ingredientes que ficou no fruto, vai estar alimentando as pessoas. E o néctar da palavra de Deus. Você vai ver pessoas, profetas falando que a palavra de Deus como mel que comeu. E esta palavra está nos alimentando. E você está alimentando outros com esta palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa falar ao nosso coração. Meu Deus, que possamos fazer uma autoanálise em nossas vidas e detectar, ó Deus, se pelo menos um fruto do Espírito existe em nós. Porque às vezes estamos preocupados, meu Pai, com tantas coisas e nos esquecemos dos frutos do Espírito: o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a temperança, a mansidão e principalmente também a fé, Senhor. Porque o Senhor diz na Tua palavra que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas diante de tudo, o principal também que é o amor, Senhor. Ó Deus, misericórdia a começar da minha vida. E que o Senhor possa, Deus, continuar falando aos nossos corações. Abençoa a cada família aqui representada. Abençoa esse ministério a cada dia. E que a cada dia, Senhor, o Senhor possa estar falando e conduzindo ao Pai a igreja. E assim, ó Deus, eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Passo a palavra a quem de direito, em nome de Jesus, nossa irmã Alessandra. Deus continue nos abençoando. Nós queremos agradecer a Deus por este dia, em especial essa noite que ouvimos mais uma vez a palavra do Senhor. Que tipo de árvore nós somos, não é? Queremos ser uma árvore frutífera, de frutos bons. Amém, irmãos? Amém. Hoje, 31 de agosto, estamos encerrando este mês que tem como tema Cristo, a nossa razão, né, para frutificar, nossa razão para frutificar. E amanhã estamos adentrando a um novo mês de setembro. E nós queremos convidar todos vocês a entrar o mês de setembro orando pelo nosso Brasil, orando pela nossa pátria. Se você puder dedicar amanhã um dia, a partir de amanhã, os 30 dias do mês de setembro, orando, escolha um dia para jejuar na semana. Nós temos, na verdade, um calendário de jejum e oração. Nas segundas-feiras eu estou com o irmão Alexandre, orando pelos embaixadores e mensageiras. Terça-feira, a irmã Flávia, orando com o Ministério de Música, a creche, a escola, não é? E assim sucessivamente, todos os dias da semana. Então, escolha um dia. Mas neste mês que adentrará amanhã, ore pelo Brasil, ore pela nação, porque nós precisamos. Dia 7 de setembro, já estou aqui dando já de prévia, viu? 7 de setembro é o feriado.
Mas nós vamos estar aqui com uma vigília. Qual o horário? 12h. Na hora do almoço, olha que maravilha. De 12h às 18h. Vamos estar aqui orando pela nossa nação, pela nossa pátria. Porque são muitos os pedidos, são muitas as necessidades. E a gente precisa estar orando pelo nosso Brasil. Este ano é ano de eleições. É um ano que está sendo muito cheio de atividades, tanto na igreja, mas também aí fora, politicamente falando. E nós precisamos orar pelo nosso Brasil, porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o presente que eu e você podemos dar à nossa pátria é orando por ela. Então, eu convido os irmãos a estarem aqui. Nós queremos agradecer a Deus pela vida dos jovens desta igreja, pela vida dos adolescentes, por todos os preleitores. E hoje, o pastor Ivonei, que é professor também do Betel, seminário que está aqui nesta igreja. Agradecer a Deus pelo envolvimento de cada jovem, pela liderança, por todos que estiveram aqui. Nós queremos agradecer a Deus. Queria convidar você a ficar de pé mais uma vez. Nós vamos somente agradecer o encerramento deste mês e dizer muito obrigada, Senhor, muito obrigado, ó Deus, por mais um mês que se finda. Senhor, nós queremos mais uma vez agradecer por mais um mês que se passa. E queremos já te agradecer o mês de setembro, que amanhã, se assim o Senhor quiser, nós haveremos de contemplá-lo. Nós queremos, ó Deus, desde já, agradecer pela vida de cada jovem, de cada adolescente, pela liderança de jovens e adolescentes desta igreja, que durante este mês se empenharam, que durante este mês trabalharam para que o reino do Senhor fosse conhecido. Muito obrigada pelo despertamento que o Senhor tem, ó Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo que tem falado aos corações, que nós não venhamos endurecer os corações, mas que nós venhamos abrir o nosso coração para obedecer, para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, que ouvem a palavra de Deus, que escuta a palavra de Deus, mas que também obedece. Muito obrigada, Senhor, por todos os preletores. Muito obrigada pela vida do pastor José Pereira. Muito obrigada pela vida desta liderança. Nós queremos agradecer todas estas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Corações silenciosos, nós estamos despedidos.